Nesta videoaula, iremos falar sobre código de barras. Código de barras é uma representação gráfica de dados numéricos ou alfanuméricos. A decodificação, ou seja, a leitura dos dados, é realizada por um tipo de scanner, que emite um raio vermelho que percorre todas as barras. Onde a barra for escura, ou seja, aqueles traços pretos, a luz é absorvida. Onde a barra for clara, os espaços em branco, a luz é refletida novamente para o leitor. Os dados capturados nessa leitura são compreendidos pelo computador, que por sua vez converte em letras ou números ou até mesmo preços, como vocês já devem ter visto em supermercados. Como já falado, mas para vocês entenderem um pouco melhor, os códigos de barra são utilizados para representar uma numeração, ou seja, uma identificação atribuída a produtos, unidades logísticas, localizações, ativos fixos e retornáveis, alguns documentos e cargas. Nos dias de hoje, não é mais possível comprar nada sem ter códigos de barras. Mas você deve estar se perguntando, como isso surgiu? Quem criou isso? Em 1952, dois estudantes enviaram uma patente para um símbolo que poderia ser lido em qualquer direção. O alvo eram as mercadorias vendidas em pequenos mercadinhos. Porém, a tecnologia utilizada para ler esses símbolos não era suficiente. Ou seja, embora os inventores fossem capazes de entender o que as linhas significavam, eles não conseguiam criar um scanner que fizesse o mesmo. E a ideia de uma nova tecnologia para apressar a leitura de dados era justamente tirar os seres humanos desse processo. Então, em 1959, dois pesquisadores, o David e o Chris, aceitaram esse desafio de criar um novo leitor de códigos. Eles chamaram o sistema de CarTrack. E esse sistema funcionava da seguinte maneira. Uma luz de xenônio branca refletia em luzes vermelhas, brancas e azuis coladas no lado de vagões ferroviários. Um sensor de dados fazia uma medição da largura de cada barra e identificava os trens. Apenas 5 anos depois, todos os comboios norte-americanos eram obrigados a ter o sistema. Infelizmente, logo em seguida ele foi abandonado, já que o custo de manter as luzes de xenônio e o tratamento dos condutores dos trens era muito caro. Porém, outras indústrias e países estavam de olho na tecnologia para demais aplicações. Os varejistas voltaram a comprar a ideia, não apenas para saber os preços dos produtos de forma rápida, mas também porque os códigos de barras diziam aos donos, em tempo real, quais produtos estavam sendo vendidos em maior quantidade. Novamente, a digitalização da tecnologia ainda era um pouco ruim. Quando David não conseguiu encontrar o que precisava no seu sistema CarTrack para ler suas barras, ele o inventou. Colocou um laser e tudo estava certo. Era perfeito para códigos de barras, rápido e preciso. O primeiro sucesso da tecnologia veio quando a General Motors usou o sistema para identificar motores e eixos na sua linha de montagem. As linhas que utilizaram os códigos tinham menos erros, e também era muito barato pôr um adesivo em alguma coisa. A fabricação rápida e eficiente é um benefício para as empresas, então não demorou para o código de barras virar um tremendo sucesso. Montadoras concorrentes, setores da saúde e até mesmo a indústria da arte começaram a usar os códigos de barras. De uma forma ou de outra, o código de barras também ajuda na vida de todos, tornando-as mais rápida e eficiente. Vamos falar um pouco sobre os tipos de códigos de barras. O código de barras 39 é utilizado em inventário e controle não varejista. Ele consiste em 3 elementos, formados por barras ou espaços. Os códigos 25, 2 de 5 intercalado, consiste em 2 barras espessas em um total de 5 barras para cada caractere codificado. É utilizado sobretudo em manuseio de inventários, em passagens aéreas, no manuseio de bagagens e cargas e em dezenas de outras aplicações. O CC-128 é aplicado em unidades de distribuição, permitindo a identificação do número de lote, série, data de fabricação, validade, textos livres e outros dados. Trata-se de um sistema que possui abrangência necessária para a obtenção de grandes ganhos na cadeia distributiva. Ele é bastante utilizado na logística e na automoção de vários setores comerciais e produtivos.
O UPC-A é utilizado em aplicações de varejo nos Estados Unidos e no Canadá. Ele é composto por 12 dígitos. O símbolo consiste em 11 dígitos de dados e um dígito de verificação. Normalmente, o primeiro dígito representa o tipo de produto sendo identificado. O UPC-E é utilizado em varejo, assim como o UPC-A. Porém, o código de barra é menor, sendo usado para itens menores. Ou seja, compacta um código de 12 dígitos em um código de 6 dígitos. Um número opcional de 2 ou 5 dígitos pode ser adicionado ao código de barras UPC-A e UPC-E. Esse número é designado para uso em publicações e periódicos, aparecendo como um código de barras nacional no lado direito do código de barras principal. O EAN-8 encontram-se em itens de varejo na Europa. Ele codifica 8 dígitos, consistindo em 2 dígitos do código do país, 5 dígitos de dados e um dígito de verificação. Um número opcional de 2 ou 5 dígitos pode ser acrescentado ao código de barras principal. Esse número é apropriado para uso em publicações e periódicos, aparecendo também como um código de barras adicional no lado direito do código de barras principal. O EAN-13 codifica um 13º dígito no padrão de paridade dos 6 dígitos da esquerda de um símbolo UPC-A. Esse 13º dígito, combinado com o 12º, representa um código de país. Como nos anteriores, um número opcional de 2 ou 5 dígitos também pode ser acrescentado ao código de barras principal. O CODA-BAR é utilizado frequentemente em bibliotecas, bancos de sangue e na atividade de encomendas aéreas. Os caracteres de início e de parada de uma mensagem CODA-BAR precisam ser A, B, C ou D. O COD-128 é um formato alfanumérico de alta densidade e comprimento variável, utilizado na indústria de transporte e etiquetagem. Esse código possui 106 padrões de barras e espaços. Cada padrão pode ter 3 significados, dependendo de qual dos 3 conjuntos de caracteres é empregado. O código 128 também permite codificar 4 códigos de função. São eles o FNC1, o FNC2, o FNC3 e, por fim, o FNC4. O próximo código é o FIN, que é utilizado pelo Serviço Postal dos Estados Unidos, no processamento automático de correio. Os padrões FIN são utilizados para cancelamento de correspondência não selada ou isenta, como cartões respostas comerciais. O CMC7 é o código usado para identificação na parte inferior das folhas de cheque. O ISBN são impressos em livros. Os números desse código possuem uma estrutura específica e são codificados com os códigos de barras EAN-13. A mensagem é formada por um código de país fixo e 3 dígitos compostos pelos números 9, 7 e 8, seguido pelo número ISBN de 10 dígitos. O 10º dígito ou dígito de verificação é descartado. O ISSN são impressos em revistas, jornais e outras publicações periódicas. Ele é um código de barras EAN-13 com um código de país 977 e um código suplementar de 2 dígitos. O código suplementar de 2 dígitos contém o número do exemplar. O ITF foi desenvolvido com base no código 25. Ambos os formatos utilizam as mesmas técnicas de decodificação, exceto que, no formato ITF, tanto as barras quanto os espaços transportam dados. Ou seja, os dígitos de posição ímpar são codificados nas barras e os dígitos de posição par são codificados nos espaços. O ITF-14 é semelhante ao ITF, porém exatamente 13 dígitos devem ser digitados. 5 dígitos opcionais podem ser digitados no código de barras adicional. O MSI é utilizado em bibliotecas e em prateleiras de etiquetagem em lojas. Cada caractere consiste em 8 elementos, 4 barras e 4 espaços. O Pharmacode é utilizado no controle de segurança online do processo de embalagem farmacêutico.
Somente as barras, e não os espaços, transportam dados. A alta tolerância de impressão e a opção de imprimir o código de barras em várias cores tornam o Pharmacode um formato prático. O PDF 417 é conhecido como código de barras 2D, ou seja, bidimensional. Esta é uma simbologia não linear e de alta densidade, que lembra você um quebra-cabeças. A diferença entre esse e os demais códigos de barras já falados é que o PDF 417 é realmente um arquivo de dados portátil, ou seja, o PDF, em oposição a ser simplesmente o número de referência. E agora vamos falar sobre um código bastante importante e talvez o mais importante, o PostNet, que são utilizados para codificar códigos de endereçamento postal no correio dos Estados Unidos. O processo de manuseio de correspondência do serviço postal foi desenvolvido para ser totalmente automatizado e os códigos de barra PostNet alimentam um equipamento automatizado. O PostNet difere dos outros formatos em que a altura das barras varia e não a largura das barras. Cada número é representado por um padrão de 5 barras. Uma única barra alta é utilizada para as barras de início e parada. O PostNet pode ser utilizado como código de barras de ponto de entrega de 5 dígitos, de 9 dígitos e de 11 dígitos. Esses códigos são frequentemente utilizados em conjunto com as barras FIN, que se encontram no canto superior direito de uma correspondência, como cartões respostas comerciais. Agora eu irei falar sobre os tipos de leitores de código de barras. O primeiro, e talvez o mais moderno, é o USB, conhecido por todos. Ele envia a informação mais rapidamente que os anteriores e sua conexão é mais simples. Eles não necessitam de alimentação agregada, pois a que já vem nele é suficiente. O próximo é o PS/2, que se localiza na interface do teclado, e eles são conectados diretamente à entrada do teclado e oferecem uma saída idêntica ao dele. Eles geralmente vêm com um adaptador para conectar ao mesmo tempo o teclado e o leitor. Os próximos são via Bluetooth, que transmite informações em tempo real para seus computadores sem a necessidade de cabos. E eles não precisam estar necessariamente conectados, pois é via Bluetooth. E os leitores RF, que usam uma rápida frequência para enviar a informação escaneada diretamente ao computador ou a um banco de dados. Ele já é um leitor meio ultrapassado, pois a duração da bateria é pouca, então não vale muito a pena ter esse tipo de leitor. Como você pode obter um código de barras? Primeiro, você deve determinar que tipo de código de barra você quer, se é o EAN-13, o UPCA, entre outros. A GS1 emite e certifica códigos de barras. Entretanto, os custos podem ficar um pouco caros para pequenas empresas e pequenos empreendedores, pois deve-se pagar uma taxa anual recorrente pelo uso do código de barras. As taxas são calculadas e dependem da receita e quantidade de produtos únicos vendidos pelo fabricante. O valor da taxa de anuidade deve ser consultado diretamente com a GS1, caso o empresário decida se a comprar com ela. Algumas vantagens do uso do código de barra é que ele fornece uma identificação única a cada produto, serviço ou localização, permite a captura automática da informação, permite a automoção de vários processos ao longo da corrente de abastecimento, permite obter informações rápidas sobre os produtos, incrementa a produtividade e a eficiência porque otimiza o tempo em captura de informação, diminui a possibilidade do erro humano, virtualmente não há atrasos desde a leitura da informação até o uso da mesma e pode ter tido um melhor controle de qualidade e um melhor serviço ao cliente. E essas são algumas das vantagens com o uso do código de barras. Mas muitas pessoas acham que utilizar os códigos de barras só traz benefícios, porém, ele abrange algumas desvantagens também, como problemas com preço, ou seja, se algum funcionário da loja esquecer de registrar um desconto, por exemplo,
Pode haver discrepância nos preços e os clientes e atendentes terão que lidar com a correção da situação no caixa, ou seja, atrapalhando a vida do cliente. As etiquetas danificadas, ou seja, os leitores de códigos de barras não conseguirão ler etiquetas se elas estiverem dobradas, sujas, borradas, rasgadas, entre outros. O custo antecipado, ou seja, as empresas que ainda não utilizaram o sistema de código de barras podem acabar evitando por causa do custo alto de novos equipamentos. E outra desvantagem é o treinamento. Quando esse sistema começa a ser utilizado, é necessário que o funcionário tenha um treino para conseguir mexer, e isso causa prejuízos para a empresa.